Gente, nós vamos continuar os nossos estudos hoje pensando um pouco sobre as formas nominais dos verbos, tudo bem? São três as formas nominais, cada uma tem as suas características, as suas funções de utilização e é sobre isso que nós vamos pensar hoje, tá? Então, de início, nós vamos pensar sobre o que é infinitivo, o que é gerúndio, o que é particípio, que são as três formas nominais dos verbos, certo? Como nós podemos utilizar, quando não devemos utilizar e quais são as cargas de sentido que essas formas nominais elas podem agregar aos nossos atos de comunicação, tudo bem? Então vamos pensar um pouco sobre isso, não é nada complicado, porque faz parte do nosso uso cotidiano, só que hoje nós vamos identificar através de uma nomenclatura como são chamados, como são caracterizadas essas formas nominais que nós já usamos no nosso dia a dia, certo? Então vamos lá. Quais são as formas nominais? Primeiro nós vamos pensar sobre o infinitivo. O que é infinitivo? Gente, o infinitivo é como se nós estivéssemos apresentando o verbo em seu estado de potência. Qual é o estado de potência dos verbos? É aquilo que algumas pessoas chamam do nome do verbo. Andar, correr, sair, compor. A forma nominal do verbo quando ele apresenta aquelas terminações que vão dizer se o verbo é da primeira, segunda ou terceira conjugações. Tudo bem? Então, Berenice gosta de pescar. Pescar é a forma nominal, o infinitivo desse verbo. Berenice precisa ler este livro. Berenice gosta de compor músicas infantis. Berenice adora subir em árvores. Aqui nós temos vários exemplos da apresentação da forma nominal infinitivo. Esse infinitivo ele pode ser pessoal ou impessoal. Como assim? Quando ele não varia em singular e plural, ele não vai ter aquela relação com a pessoa, a primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural, nós dizemos que ele é um infinitivo impessoal, ele não vai mudar. Godofredo e Berenice gostam de pescar. Tanto faz se o meu sujeito está no singular ou ele está no plural. Essa palavra pescar, ela vai continuar no singular. Então aqui a gente diz que ele está impessoal, ele não vai mudar. Agora eu digo assim, este livro é para vocês lerem. Aí aqui nós temos o infinitivo pessoal, porque ele vai variar, ele vai concordar com o pronome que acompanha. Vocês está no plural, e aí o ler, a forma infinitiva, ela vai modificar. Ela vai ficar no plural também, ela vai flexionar. Então aí nós temos a forma pessoal, tudo bem? Então vamos seguir. Qual seria a outra forma nominal, professora? O gerúndio. A principal característica que nós temos é que o gerúndio ele vai indicar ações em execução ou ações prolongadas, tudo bem? Tanto no presente quanto no passado e no futuro. E aí qual é a principal característica? O gerúndio ele vai ter essa terminação característica NDO. Tá bom? Aí eu vou ter Berenice está lendo, Berenice está estudando, Abelardo está pedindo, Godofredo está propondo. Então, esse é o uso do gerúndio. Percebam, quando eu digo Berenice está lendo, essa ação ela está em execução e, além disso, ela é uma ação prolongada. É como se eu dissesse assim, Berenice esteve lendo o livro durante um mês. A ação de Berenice é uma ação que está no passado e é uma ação prolongada desse passado. Ela esteve lendo durante um mês, Berenice esteve executando a mesma ação, certo? É uma ação prolongada.
Mas nós temos uma pergunta bem interessante quando a gente fala sobre o gerúndio. Que pergunta é essa? O que é gerundismo? Gente, lembram lá no início que eu disse assim, quando nós não devemos utilizar determinada forma nominal, que nós iríamos pensar sobre isso? Bem, nós vamos pensar sobre o uso exagerado do gerúndio. O que é isso? É característica principalmente de algumas relações comerciais, nós estaremos transferindo a sua ligação, nós estaremos pensando em como solucionar o seu problema. Amanhã nós estaremos falando com você sobre esse assunto. Gente, isso é gerundismo. Quando nós temos um uso do gerúndio em exagero e desnecessário. Como assim desnecessário? Em situações que não vão caracterizar ações em execução e nem ações prolongadas. Nós estaremos transferindo a sua ligação. Como assim? Durante quanto tempo essa ação vai ser realizada? Será que transferir uma ligação é uma ação processual que vai se estender durante algumas horas, durante vários minutos? Porque essa é a característica de utilização do gerúndio. Ações prolongadas ou ações em execução, certo? E aí, quando nós temos um uso desnecessário, isso é o gerundismo. Porque o certo seria, a sua ligação será transferida. Ou então, transferirei a sua ligação. É uma ação pontual, não é uma ação prolongada e nem uma ação em execução. Não, é uma ação simples. Não há necessidade do emprego do gerúndio. Amanhã estaremos falando com você sobre esse assunto. Amanhã falaremos com você sobre esse assunto, percebem? Então, não há necessidade do emprego do gerúndio. Então, o gerundismo é como se fosse uma onda de gerúndios, de emprego dessa forma nominal, em contextos que o gerúndio não deveria ser empregado, ou até mesmo que poderia ser substituído por outra forma nominal. Acaba que o gerúndio, hoje em dia, ele é até evitado em contextos em que ele poderia ser utilizado por conta desse tal gerundismo, que veio para nós como uma característica de um determinado ramo comercial, tá? E que não tem sentido do emprego do gerúndio em todas as situações. Então, a partir de agora, vocês ficaram mais atentos a isso, o que não significa dizer que nós vamos agir com aquele tal preconceito linguístico condenando as pessoas que fazem isso. Não. As pessoas se comunicam de acordo com as suas intenções e de acordo com o nível de conhecimento que foi oportunizado a elas adquirirem durante a sua vida. Tudo bem? Mas vocês ficaram mais atentos ao uso do gerúndio, a seleção que vocês farão dessa forma nominal, tudo bem? É muito interessante quando a gente pensa sobre o uso do gerúndio. Outra característica interessante do uso do gerúndio no nosso dia a dia é a observação da pronúncia do gerúndio. Vocês já prestaram atenção que é muito comum a gente ouvir o uso do gerúndio e esse D, ele simplesmente desaparecer? Gente, eu gosto muito de observar o uso que nós fazemos dessas palavras. É muito comum a gente falar assim, Berenice está lendo um livro, ontem eu estava estudando, eu percebi que Abelardo está pedindo ajuda. Hein? Fala a verdade para mim, você nunca falou assim? Ajudando, brincando, saindo, sem pronunciar o D? Ajudando, falando, saindo, estudando. Vamos prestar um pouco mais de atenção. Como nós produzimos esse gerúndio? Quando a gente faz isso, é muito, muito, muito interessante, gente. Por quê? Porque às vezes a gente pode até fazer uma brincadeira e escolher em que momentos a gente
pronuncia ou oculta esse D na pronúncia do gerúndio, enfim. É como eu sempre falo para vocês, é muito bom a gente conhecer e ter a oportunidade de escolher como nós vamos falar. Que palavras nós vamos selecionar conscientemente na hora de produzir as falas dos nossos atos de comunicação, quando a gente vai se comunicar com alguém. Porque às vezes a forma como você fala pode te aproximar ou pode te afastar da pessoa que está te ouvindo, certo? Então, às vezes a gente faz esse joguinho de palavras para atingir os nossos objetivos de comunicação, tudo bem? Então, quando a gente faz essa seleção consciente, eu sei qual é o certo, eu sei qual é a forma adequada e inadequada de uso de determinadas palavras. Eu escolho como eu vou falar. Esse é o poder que o estudo da língua portuguesa nos dá. O poder de escolha, de seleção. Eu escolho como eu vou falar porque eu sei qual forma vai me ajudar a atingir o meu objetivo de comunicação. Isso é muito bom. Então comecem a observar, a ouvir e a praticar, tá bom? Essa observação do uso do gerúndio, do gerundismo, da pronúncia dessa terminação do gerúndio, vocês vão se divertir bastante com isso. É uma proposta. Então, além do gerúndio, nós temos o particípio. O particípio requer, às vezes, um pouco de calma, por isso que nós temos esse rapaz aí respirando, tentando ficar calmo. Porque o particípio, ele tem algumas características de adjetivo. E aí ele vai se flexionar em singular e plural de acordo com o sujeito, com o termo ao qual ele se refere. Como assim, professora? A principal característica é essa terminação ado e ido. Então, o bolo foi partido por Berenice. Godofredo foi entrevistado pelo repórter na rua. Os jovens foram entrevistados pelo repórter na praça. Perceberam? Então, quando eu tenho o Godofredo, está no singular. Foi entrevistado. Aqui eu tenho o singular também, concordando com o Godofredo, que está no singular. Mas quando eu tenho os jovens foram entrevistados, aí aqui eu tenho entrevistados no plural. Então, essas características de flexão do particípio que devem ser observadas, tudo bem? Os livros foram lidos em sala de aula. Qual outro pensamento nós devemos ter sobre o particípio, professor? Existe alguma outra observação, assim como o gerúndio? Sim, tem. O particípio, gente, ele é caracterizado por formas regulares ou irregulares. O que é isso, professora? A palavra morto, por exemplo, é um particípio irregular, né? Aí nós temos aqui morrido, regular, porque tem a terminação ido. Essa terminação característica ado e ido, ela caracteriza o particípio regular. São aqueles particípios, aquelas formas nominais do particípio que terminam com ado e ido, regulares. Quando tem uma terminação diferente disso, que é o caso de morto, aí nós temos o particípio irregular. Só que em alguns casos nós poderemos utilizar o regular e em outros casos nós poderemos utilizar o irregular. Por exemplo, pensei que Godofredo tivesse morrido. Aí nós temos o morrido, particípio regular, terminado em ido. Não sabia que Godofredo está morto. Aqui nós não podemos dizer não sabia que Godofredo está morrido. Percebem? Há uma impossibilidade de emprego do particípio regular. Então, nós temos formas nominais do particípio regulares e irregulares. Em algumas situações eu poderia utilizar o regular, em outras o irregular. Mas existem alguns verbos que só possuem a forma regular e outros que só possuem a forma irregular. Tudo bem? Então, isso aí também é uma questão de uso e observação, que vocês poderão ver de forma bem mais detalhada
Na rotina que vocês vão receber, está bem mais detalhado, com vários exemplos, porque na verdade o que vai detalhar essa informação aqui são os exemplos que vocês podem adquirir através da observação, das formas como nós falamos, tudo bem? Então vamos seguir. São 3 as formas nominais. Infinitivo, que nos apresenta o verbo em estado de potência, o gerúndio, que são ações prolongadas ou em execução, que nós devemos ter cuidado com o emprego exagerado, que aí já vai ser o gerundismo. E o particípio, que tem algumas características de adjetivo, porque ele vai se flexionar de acordo com o sujeito que ele acompanha, com quem ele se relaciona. E aí nós vamos ter os particípios regulares e irregulares, que como eu falei, vocês vão ter uma lista de exemplos na rotina de vocês, tá bom? Então leiam com atenção a rotina, revejam esse vídeo, façam anotações no caderno, leiam um livro didático que também tem informações interessantes sobre o assunto e consultem o professor de sala de aula, que ele também está disposto, disponível e atento a essas questões para lhe ajudar também. Então nós ficamos por aqui, até a próxima semana, gente. Tchau!